Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar aqui novamente, com alegria, sempre com temor também. Confesso que não gosto, na verdade gosto, hoje eu já gosto, mas fui instigado por líderes de verdade, né, que se nos desafiam é porque sabem da nossa capacidade, assim como cada um aqui que vem aqui na frente, o Brian que veio recentemente, fico muito feliz também. Então, venho hoje compartilhar algo bem rápido, simples, que Deus tocou no meu coração, né? Era programado para eu estar falando isso no mês passado, mas Deus sabe de tudo, então estamos falando hoje aqui, né? Amém? E pode botar aí, por favor, Luquinhas. Só botei um slidezinho só para se situar, porque eu vou usar a palavra de Deus. Pegando o trecho de um lá de cima e lá de baixo, então para ficar mais visível, eu quis usar o slide. E se eu fosse dar um título, né, para essa reflexão, para essa pregação, enfim, de hoje, seria "O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem". E falando como é que Deus falou comigo a respeito dessa mensagem, né? Na verdade foi de uma maneira muito simples. Eu estava cortando meu cabelo, conversando com o meu barbeiro, enquanto a gente conversava, eu já sabia que eu ia pregar, né? Enquanto a gente conversava, Deus estava, rapaz, eu vou anotar, e fiquei na mente, eu saí, anotei, né? E eu já quero começar falando que a gente pensa que Deus ele só vai falar com a gente às vezes de uma forma sobrenatural. Meu Deus, tem que ir na vigília, tem que ser na oração, né? A gente sabe que Deus ele é complexo em sua grandiosidade, mas ele consegue alcançar a simplicidade das nossas vidas, né? Ele sabe que nós somos seres limitados e em relação a ele, então ele se faz ser entendido nas coisas simples mesmo, né? Para que nós, seres limitados, possamos entender o que ele quer falar com a gente. Comigo foi assim, né? E você com certeza tem aquela pessoa que quando você é muito próximo, às vezes apenas um olhar, quando acontece alguma coisa, num olhar você já sabe o que aquela pessoa pensou, e ela já sabe o que você pensou, né? Porque vocês são íntimos, né? Então, às vezes só um olhar. E com Deus não é diferente. Porque se Ele fala com você nas coisas simples da vida, quer dizer que vocês estão próximos, né? Se conhecem, se entendem do jeito de vocês devido à sua intimidade. Então, não espere que um livro vá cair. Eu lembro que uma vez a Luísa falou isso, acho que foi ela que deu, se aquele livro ali cair é porque o Senhor está me dando um sinal e tal. Então, não espere que um livro caia fazendo um barulho para que seja uma resposta de Deus, né? Ele não precisa gritar para quem está sensível à voz dele. Então, vamos começar. Pode passar, por favor, Luquinhas. Eu quero falar sobre uma passagem bem conhecida, que é Marcos 4, do 3 ao 9 e depois do 13 ao 20. Eu vou ler para vocês. Ouça, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Aí o 13. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida
pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Bom, como eu falei, é um texto bem conhecido, né, do grande público. A parábola, né? E é muito comum, sempre quando a gente vai falar desse texto, a gente se vê como os solos, né, em que a semente é plantada. Irmão, como é que você está hoje? Seu coração está um solo rochoso, está um solo com espinhos, está um solo frutífero, né? É muito comum, e aqueles que recebem, é muito comum a gente se ver mais como aqueles que recebem, mas nunca como aqueles que dão de fato, né? Mas hoje eu quero que a gente tente se enxergar como o lavrador que planta as sementes, porque eu acho que mais do que tudo essa mensagem, essa parábola que Jesus traz, é muito sobre evangelismo também, e acho que é esse um pouco o assunto que eu quero abordar aqui hoje. Pode passar, por favor, Mateus. Então, o primeiro ali é o versículo 4, que a sua resposta é logo 15, né? Então ele fala: enquanto espalhavam as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Vamos supor que o meu amigo Herbert ali, ele fale assim: pessoal, vamos evangelizar ali no Baixo Gávea, distribuir os panfletos, que eu vi que tem muito panfleto ali atrás, escondido ali na mesa do Brian, ele está fazendo de mesa. Vamos sair, vamos distribuir isso tudo aí. Vamos aqui no Baixo Gávea, que está tendo o jogo do Flamengo e do Corinthians. Vamos ali, tem muita gente de Jesus que eles precisam. Aí a gente vai lá, distribui os panfletos e tal, dá para todo mundo, a igreja se mobiliza. Aí imagina se a gente pudesse ver quantas pessoas de fato foram impactadas com aquela nossa ação, né? E a gente descobre que quase ninguém foi impactado. Porque o Herbert foi lá, deu um panfleto assim pro rapaz: Jesus te ama e tal. O cara tá até prestando atenção no que ele tá falando. Gol do Flamengo, o cara. E o Herbert ficou lá atrás e a muvuca, eles veio rolando aqui pra porta da igreja. A gente descobriu que quase ninguém não foi eficaz no que a gente fez. Aí eu pergunto: nós fomos eficazes de fato? Eu acho que não, porque a gente movimentou muito recurso. Ele postou lá no grupo da igreja, pediu para a Luísa fazer um banner: ó pessoal, vamos fazer um jejum, uma oração e tal. Ele movimentou muito recurso para um pouco resultado. E aí, como é que a gente lida como crente com uma situação dessa? Trazendo para o nosso dia a dia, será que isso acontece com a gente? Quando a gente fala e a pessoa finge que está entendendo, né? Quando você não é levado a sério, você é descartado, você não se faz relevante naquele local, parece que você fala e nem também você está falando. E a verdade é que a nossa vida, a vida do cristão, a maioria das pessoas nos darão atenção, mas elas não nos ouvirão. Ninguém que é de fato confrontado a mudar, a mudança, aceita aquilo de uma maneira fácil, né? E aí eu estava até refletindo na minha conversão, né? E aí eu jogo a pergunta para vocês: foi fácil a conversão de vocês na época? Foi do dia para a noite? Ou foi um processo doloroso, sacrificial, de renúncia? Você tem várias histórias aqui, cada um com a sua. A minha não foi difícil e tal, foi demorado, foi uma vida assim. Mas tem gente que só Jesus, né? Ontem soubemos de algumas nos jovens. Nos jovens, hein? Imagina nos mais velhos. Próximo. Vamos lá. O 5. E aí depois o 16 e o 17. 5, 6, 16 e 17. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. As que caíram no solo rochoso
representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, se desanimam. E aqui eu tenho um testemunho real que aconteceu comigo. Na verdade, não comigo, né? Com um amigo meu. Eu tive um amigo, de fato, que ouviu, começou a crescer, começou a ir para a igreja, a se mostrar de fato que estava engateando ali, estava começando a dar corda. Mas, aí veio as amizades, aí um ouvido aqui, ele logo murchou. E na hora eu fiquei muito irado. Porque eu ia falar as verdades na cara dele. Cara, como assim? Você vai, senta na mesa da minha família, come com a gente, te dá todo o amor, todo o carinho, e você, sabe, faz um desfeito desse, nunca mais apareceu de satisfação, como se precisasse da satisfação, mas não foi mais nada, não visitou, enfim. Eu queria ter feito isso, mas eu não fiz, eu acalmei, respirei, e eu aprendi que não importa o quanto eu fale, eu brigue, eu persista pelaquela pessoa, de nada vai adiantar se ela não quiser mudança. Porque a gente sabe que o Espírito Santo é que convence, mas a gente tem que dar primeiro lugar a Ele, permitir que Ele venha e fale contigo. Porque Deus, Ele não força nada para ninguém, nada, né, para ninguém. Ele quer que nós tenhamos o desejo de conhecê-lo primeiro. Você pode até não entender nada assim, sabe, mas se você dizer, se você for sincero naquilo que você fala, tipo, Deus, cara, eu não te conheço, acho que você nem existe, mas eu estou aqui, se você quiser falar comigo, fala, eu estou disposto a tentar te ouvir. Mas como eu falei, eu fiquei na minha. Só que hoje, refletindo, eu sei que o meu papel deveria ter sido diferente, de continuar de fato fazer o que é ser crente, que é anunciar, que é pregar, né? Porque a gente sabe que acima de tudo existe uma guerra espiritual. E a gente precisa ser usado ali como um braço forte que sustenta aquela pessoa, não faz ela desistir. Estar ali do lado dela, mesmo que ela não queira acreditar em nada do que eu estou falando naquele momento. E quando assim, falar não for mais o suficiente, eu acho que o agir como crente aí entra em ação. Que as nossas atitudes demonstram quem somos em Cristo e exemplos são dados com ações. Imagina se Jesus Cristo demonstrasse tamanha sabedoria nas parábolas que ele trouxe para o povo quando ele esteve aqui na terra, mas ele não fosse obediente ao Pai e ir para a cruz. De que crédito que ele teria tudo aquilo que ele falou? Não é? Porque eu acho que o ato mais importante dele foi, mais do que vir à terra, pregar, acho que foi o que ele fez por nós, quando ele morreu ali na cruz e mostrou por uma ação o seu amor por nós. Amém? Próximo, por favor. Vamos lá. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzir. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Essa daqui, eu confesso, eu acho que é a mais perigosa e a mais difícil de se reverter. Porque aqui o Evangelho é visto muito como uma arma de troca, como uma parte de um todo, não o todo em si, né? Na vida daquela pessoa. É aquela pessoa que vai à igreja no domingo só para cumprir o cronograma, ou então bota alguma desculpinha para não ir no meio da semana, não, vou só no domingo, tá bom, de manhã, que o mundo é mais animado. Se bem que hoje tá cheio aqui, tá? Glória a Deus, deixa eu ver esse negócio. Que vai, aquela pessoa que vai em busca de receber algo. Ah não, eu gosto de ir naquela igreja porque a música me traz uma paz muito boa. Não, eu gosto de ir muito naquela igreja por conta que lá tem um pastor, aquela pregação dele, nossa, eu só vou quando é ele que prega, é forte, é de Deus. Eu já ouvi pessoas falando isso. E é mais difícil, porque eu considero mais difícil porque a pessoa ela conhece o Evangelho. Só que ela não
conhece a total importância que o Evangelho tem e em que prioridade ele deveria estar na vida dela. E aí, como é que a gente evangeliza uma pessoa que acha que já sabe sobre aquilo que você está falando? Como dizer que existe mais? Ela não está vivendo de maneira plena o Evangelho, confrontar essa parte do que ela acredita, de que ela está vivendo no meio do Evangelho, na verdade. Mas apesar da situação ser a mais difícil, eu acho que a solução é a mais simples, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é metade, ela é completa, ela não se contradiz, ela se complementa. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus toda. A verdade não é só do meio para trás ou do meio para frente, não é só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. E eu lembrei do que a gente estava falando ontem, no encontro dos jovens. A gente estudou o livro de Atos, né? Que o nosso congresso está embasado em um versículo do livro de Atos. E aí a gente quis esse mês estudar o livro inteiro, debater e tudo mais. E eu lembrei de Paulo pregando para o povo que conhece a palavra, mas se explora em tradições passadas e não enxerga a mudança que Jesus Cristo trouxe ao vir na terra e ressuscitar. Imagina ali você ter que pregar para pessoas que conhecem o Evangelho, mas descartam o que aconteceu quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. É difícil. Quando acreditam em algo incompleto, quando essas pessoas acreditam em algo incompleto, a gente mostra o que de fato completa, né, e revela o verdadeiro significado da palavra. A gente mostra que existe mais para quem acredita que a metade é o inteiro. E eu acho isso muito difícil, confesso. E aí eu pergunto novamente se você já se sentiu incapaz de contrapor em algum momento algum argumento que você sabe que não é verdade, mas você não tem segurança nem domínio total naquilo que você acredita, você não tem segurança para falar, tipo assim, eu sei que esse cara está falando besteira, mas, não sei se eu vou me expor aqui. E se eu lembro que eu li que não era isso, mas será que era isso mesmo? Não, vou ficar na minha que é melhor, deixa, eu quero me expor desse jeito, enfim. E esse tipo de evangelismo, ele nos convida de fato a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Porque, como eu falei, se para ajudar esse tipo de pessoa é preciso mostrar a palavra por inteira, então a gente tem que conhecer a palavra por inteiro, né? E conhecer a palavra por inteiro torna a gente mais forte, torna a gente mais inteligente em como manusear a palavra para cada tipo de situação. Paulo, lá em Atos, ele um dia já foi o que os fariseus, enfim, eram naquele momento. Então ele mais do que ninguém sabia como dialogar com aquele povo, porque eles sabem como eles pensam, no que eles acreditam, no que eles não acreditam. Então eu falo que era, com certeza, né, Deus botou Paulo ali, Paulo era o cara para estar ali, porque ele mais do que ninguém sabia como dialogar com aquele tipo de pessoa, ele já conhecia, então ele era a pessoa certa. Da próxima vez que Deus lhe pôr de frente a alguém assim, né, esteja preparado biblicamente para argumentar e quem sabe abrir os olhos daquela pessoa para a verdade, né? Mas hoje em dia, infelizmente, existem muitas pessoas pregando apenas metade do que a gente acredita. E pregam só aquilo que convém, aquilo que não convém deixam de lado. Muitas pessoas que às vezes estão até buscando de forma verdadeira a Deus são enganadas, ludibriadas com teologia inclusiva, da prosperidade, enfim, muitas coisas que a gente vê hoje na internet. Como eu falei, é o mais difícil, mas pode passar para o próximo, por favor, Lucas. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem
produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade de semente. Não, falei besteira. Ainda vou ler ali, que é melhor. Ainda outras caem em solo fértil, germinaram, crescendo e produziram uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Ele está só complementando, é verdade, eu me liguei. Até porque aqui não tem muito o que falar, né, pessoal? É genuína transformação. De fato, aquelas pessoas que entenderam, que aceitaram e que Deus fez morada, que elas deixaram Deus fazer morada. Mas, quem garante que essas pessoas não foram um dia aquelas que ouviram uma mensagem, mas Satanás logo veio e tomou? Quem garante que não são aquelas que, uma vez que não tendo raízes profundas, não duram muito? Quem garante que não são aquelas que, sufocadas pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo de outras coisas, murcharam? Como evangelista da palavra, a gente tem que entender que nós somos parte de algo muito maior. De que a última gotinha que fez ali o copo transbordar é tão importante como o Herbert ir lá na praça e entregar o panfletinho. Eu lembro, e aí quando eu parei para refletir nisso, eu lembrei muito de um dia daquele jovem que veio aqui na igreja à noite com um amigo, e ele estava sedento e querendo, e aí o pastor viu, tipo assim, a gente fez o culto todo normal, teve a palavra, ia acabar, o pastor, alguém quer aceitar Jesus? O pastor, eu quero! E veio aqui, o pastor só teve o trabalho de perguntar quem quer aceitar Jesus. Ele foi lá, a última etapa. Mas quem garante que o amigo não estava ali todo dia orando, intercedendo por ele? Quem garante que outra pessoa entregou um panfletinho para ele na rua e fez ele parar ali aquilo? Conversão é sinônimo de processo, de etapas. Crente tem que se pôr disposto a saber atuar em qualquer uma dessas etapas. Enquanto Jesus não volta, nosso trabalho não para. Repete aí. Enquanto Jesus não volta, nosso trabalho não para. Amém. Aí, imagina o seguinte, fazer uma reflexãozinha. São quatro tópicos, 4 tipos de situações. Imagina que cada situação ali é uma pessoa. E você pregou para essas 4 pessoas. Se a gente for ver, das 4, só uma que de fato germinou e aceitou. Aí eu te pergunto, se a cada 4 pessoas só uma aceita, você vai continuar? Você vai persistir? Imagina se todas as pessoas que você fala, 25% das pessoas que você vai falar sobre Jesus na sua vida, só que vão de fato aceitar. 25%, menos da metade. Você vai continuar? Amanhã você vai acordar e saber que você vai falar para 1, para 2, para 4, mas só uma só. Se for para 40, só 10. Que bom de matemática. Você vai... Atos dos Apóstolos 20 e 24. Não precisa botar não. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Era o que Paulo fez durante todo o livro de Atos. Ele estava assim, 1, 2. Ele estava lá porque é um mandamento de Deus a corrida. E é um mandamento para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as esferas tem que ter crente, seja na política, seja na arte, seja na música, seja na advocacia, seja na administração, seja lá em cima, seja lá embaixo. E finalizando, se você hoje sair daqui só com uma vontade pequenininha de ser porta-voz de Deus, de ser um evangelista, apesar das dificuldades que é ser, como eu falei, eu vou ficar feliz, porque é sinal de que a semente hoje foi plantada aqui em você, para você sair e cumprir o índice. Amém?